gente bonita, voltando com mais um ponto contraponto. Hoje falando sobre um anime de um certo mangá que está chamando a atenção porque alguém publicou no Brasil sem ter os direitos. O Urusei Yatsura, do qual nós estamos falando, é de 2022. É um remake de um anime que foi exibido no Brasil em 1990, dentro de uma comemoração do aniversário da imigração japonesa. E por isso, tecnicamente, tem um nome oficial, que eu acho que ninguém lembra, mas se chama A Turma do Barulho. O pior é que é correto. O nome é Urusei Yatsura, seria aqueles da estrela Uru, só que Urusei soa muito como Urusai, e Urusai é o adjetivo deles para barulhento. Então, a turma barulhenta, por assim dizer. E aqui virou a turma do barulho. E parece que em Portugal é chamado de Lam, o nome da Oni principal. Eu não sei exatamente quanto falar sobre designs. De certa forma, você tem todo um trabalho novo nesse remake, porque claramente as cores são repensadas e como vai ser feito, mas ao mesmo tempo tem o design original. Se por um lado a Lan tem cores mais distintas no cabelo, o cabelo ainda é o corte original. Eu não posso realmente dizer que o design é unicamente desse anime, mas ele também não é só uma cópia do original. Dito isso, eles são da criadora do Inuyasha, que literalmente criou a Yandere. Então, se você já ouviu falar de Yandere por algum lugar, é por causa dela. O termo nem existia quando ela criou. E é uma comédia do ridículo. A publicação original começou em 1978, então tem muitas coisas bastante datadas e, infelizmente, um pouco disso ainda passa nesse remake. Por exemplo, o nosso personagem principal é um mulherengo que, supostamente, tudo indica, nesse contexto, realmente ama a namorada dele, mas não para de olhar para outras mulheres. Nós temos muita dificuldade para lidar com o fato que pessoas atraentes não deixam de ser atraentes só porque você ama uma pessoa, mas tipo, do jeito que é colocado aqui, ele literalmente tem um momento de eu juro que eu te amo, e menos de 5 segundos depois ele tá olhando pra outra mulher enquanto está com a namorada. E isso é meio que essencial porque a situação é que esses aliens chegaram na Terra pra tentar dominá-la e vai ter um pega-pega e ele foi escolhido pelo computador dos aliens, então ele vai ter que conseguir salvar a Terra segurando a filha do chefe alien lá. Só que tem um mal entendido, claro, e ela quer se casar com ele e agora começa a se colocar no caminho entre os dois. E subitamente esse cara, que só queria estar com uma mulher gostosa, tem uma mulher gostosa do espaço correndo atrás dele e ele é fiel pra namorada de um jeito que ele provavelmente não seria do jeito que ele foi caracterizado antes. Então, isso é com certeza uma coisa da época. E eu não estou nem dizendo que isso não poderia existir, mas ele vai de 8 a 80. Em um instante, ele está tentando convencer a namorada que ele não quer nenhuma outra mulher, e logo depois ele estava olhando para uma mulher porque ela passou. E aí ele consegue o que ele precisava fazer para salvar a Terra, e agora ele não quer mais saber disso. Eu não estou dizendo que não poderia ocorrer essa mudança, mas não é mostrado. Esse tipo de comédia do ridículo tende a pressupor que você está pronto para aceitar todos os estereótipos e as coisas mudaram. Eu acho que isso não funciona tão bem. Tem um pouco de cultura que pode não ficar exatamente claro sem uma boa tradução e várias notas. Por exemplo, outra piada do ridículo é um monge que viaja, que é um estereótipo tal, que seria uma pessoa sábia tentando ajudar. E nesse caso não, ele é um cara baixinho, feio, que só atrapalha. E em vez de ter um nome que você esperaria de uma figura assim, o nome dele é Cherry. Isso é uma piada do ridículo? Isso é, olha, esse monge daqui é ridículo, ria dele? Honestamente, não funcionou pra mim e pode ser algo que só soa muito mais engraçado pra um japonês do que pra mim. Mas tirando essas coisas de lado, as cores são bastante claras, eu acho que isso é parte da própria estética. Ela é um alien que parece um Oni, eles sempre chamam de Oni, mas eles são aliens, que tem poder de usar raios, então eu acho que é parte dessa piada. E eu não vou dizer que me incomodou, mas é bem notável. Eu suponho que algumas pessoas podem achar um pouco claro demais.
Depois disso tudo, sendo uma comédia e tendo aquela piscadela pra audiência, pode ser que seja engraçado para algumas pessoas, mas eu honestamente vejo mais algumas ideias interessantes numa execução só mediana pra mal feito. Porque, como eu disse, a situação ser ridícula é a piada. Eu acho que sofre um pouco das situações que eles criam não serem ridículas o bastante. Por exemplo, nós temos o principal tentando pegar a Lan. Uma piada que é feita ali é ele indo pra tudo que é lado enquanto ela está deitada, basicamente dormindo num lugar alto. E é cômico, porque no caso ele não tem nem como alcançar onde ela tá. Mas no resto do tempo em que ele está tentando levar a sério, não tem muita diferença de algumas das piadas. No fim das contas, ele passou 9 dias dos 10 que ele tinha, e aí ele está super motivado porque a namorada dele disse que se casaria com ele depois do desafio acabar. E como ele quer poder sobreviver e quer poder casar com ela, ele consegue pegar ela pelo pé, ele leva o choque e aí ele só levanta e consegue, e aí sai o top dela. Ela querendo recuperar o top, ele consegue enganar ela pra ela pegar a roupa e vestir e ele se colocar na posição de segurar os chifres dela, que é o que ele tem que fazer. Mas como ele tá gritando é casamento, ela interpreta isso como ele dizendo que vai se casar com ela. E ela aceita. E por causa desse ridículo mal feito, a segunda metade do episódio é ela interferindo no namoro entre ele e a namorada. Uma ideia que eu gostei muito é que ela está na nave espacial dela, colocando sinais que faz interferir em transmissões, ou então impedindo transmissões. Então, eles literalmente mostram isso como um triângulo que está criando um buraco negro no meio. E por isso 2 helicópteros sumiram. Ou seja, o triângulo amoroso está destruindo coisas. Que eu acho muito interessante, e de novo, é uma daquelas situações ridículas, engraçadas. Mas aí o resto do tempo é meio sem graça. As partes melhores executadas, como ela realmente tacando raio pra tudo que é lado, fica fumaça pra tudo que é lado, e eles vão um tentar encontrar o outro. Parece que eles vão jogar com os tropos de romance, mas aí não, no meio da fumaça, a Lan só se joga nele, ele não consegue ver que não é a namorada, e aí subitamente não tem mais fumaça, a namorada viu e bateu nele, e diz que eles só estão tentando enganar ela. Acaba um pouco fraco, a meu ver. E é engraçado ter que dizer isso, porque Urusei Yatsura é um daqueles animes que todo mundo já ouviu falar. Se você tem qualquer interesse por anime, você deve ter ouvido falar só pelo fato de Inuyasha ter passado aqui. E ainda assim, eu não posso dizer que isso realmente foi tão interessante. Talvez nos outros episódios seja muito melhor e mais bem feito, mas aqui parece piada velha pouco interessante. Algumas ideias muito boas, uma animação muito bem feita, mas eu realmente não achei tão interessante assim. Então, eu diria que me funciona melhor o personagem ser assim, mulherengo, olhar pra uma garota 5 segundos depois de falar que vai reconciliar com a namorada e depois querer ficar com a namorada e ela interferir, porque meio que esse estereótipo é algo que eu já vi antes e eu acho que existem pessoas que são assim na vida real, que falam que vai ficar com uma pessoa, mas sempre tá olhando pra outras pessoas, daí ela fica implorando, não, vou ficar com você. E quando ela vai ficar, você não sabe se ela vai ficar ou não. Ao mesmo me deixou claro, na minha opinião, que mesmo que ele quisesse ficar com a namorada dele, ele continuaria tentando olhar para outros garotos e fazer isso tipo de coisa. Então, eu meio que não me senti culpado de sofrendo durante o episódio por causa disso. Porque ele tá sendo um babaca e ele sofrer dessa maneira não é algo tão ruim pra mim. Claro, eu não tô falando que a relação dele com a Lun seja exatamente perfeita. Tipo, ela não é obsessiva com ele, de nenhuma maneira, a gente não tem nenhum Pepe Pill aqui, versão feminina, mas ao menos me foi satisfatório por este motivo. Algumas coisas que você disse que realmente eu achei que foram pontos negativos do episódio, eu não comentei no meu ponto, tipo, o monge, ele aparece algumas vezes no episódio, eu acho que ele acabou interferindo um pouco demais durante ele, e sobre a animação, eu acho que
tem alguma semelhança com o mangá e dá pra você ver que algumas vezes não funciona tão bem. Eu não falei também, mas a abertura e o encerramento eu achei um pouco uma mistura de estilos muito diferentes um do outro, que não combinou tanto, na minha opinião. E pra uma comédia estilo Ranma Meio, pelo que a gente sabe, a mesma criadora de Inuyasha e Ranma Meio, e eu só vi muito mais de Ranma Meio que Inuyasha, eu acho que é a primeira tentativa dela tentar fazer uma coisa que ela já ia aprimorar no futuro. Com certeza a comédia não é tão boa como aquelas séries, mas quando ela faz uma coisa muito bem feita, como a piada do triângulo amoroso que você falou, que tá criando buracos negros, eu acho que é muito bem feito. O que funciona muito bem, só que o que é fraco acaba sendo muito fraco. No final, eu acho que a primeira parte do episódio é muito bem feita, mas realmente, se você precisa colocar uma segunda metade, que é basicamente um mini episódio, você só faz isso quando você não conseguiu fazer o episódio principal ter 22 minutos de duração e precisou criar uma coisa extra. Talvez isso esteja no mangá original, eu não sei, mas eu acho que é uma mudança que eles tinham que ter feito. Eu não acho que poderia ter sido mais absurdo, eu só acho que poderiam ter usado mais do tempo deles no episódio. Mas é basicamente essa a minha opinião. Não se esqueçam de ver meu ponto no canal e até mais. Fui! Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal e por favor considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o Pix do canal. perguntas@resenharedonda@gmail.com